3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, cada grupo de pessoas vou contar uma história para vocês fixarem a mente, tá? Senão não adianta, né, Adriano? Você chega lá na escola, fala meia hora de aula lá e o aluno não fixou nada, então você tem que falar de uma maneira que o aluno consiga o quê? Absorver. Perfeito? Se você não faz isso, vai fazer 2026. Muito bem. Querido, o primeiro grupo de pessoas eu chamo de Jorge. Por que, Celso? Porque a história é dele, Celso. Mas escuta, vou chamar de Jorge. Quem é Jorge? É meu primo Jorge. Ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele tem vários problemas. Então ele é igual a cada um de nós, né? Ele não é diferente. O problema dele, a língua dele é presa e ele não consegue falar. Quem convive com ele há muitos anos consegue entender poucas palavras. Mas quem vai ouvir ele pela primeira vez não entende nada. Segundo, ele tem um certo nervosismo e ele fica descontrolado, ele precisa tomar remédio. Eu não sei o nome dessa doença, mas ele fica agressivo. Mas quando ele está tomando os remédios, ele é tranquilo. Esse é Jorge. Ele veio para São Paulo fazer um tratamento. E ficou na casa do irmão dele, mas em São Paulo fica pauleira. Então qual é a ideia? Quem vem da Bahia agora visitar a gente, cara, eu vou trabalhar, você fica aí em casa, se vira, porque não tem como ficar em casa cuidando ali das visitas. E o Jorge ficou em casa sozinho. E ele pegou uma bicicleta e decidiu fazer o quê? Dar uma voltinha no bairro. Irmãos, e o Jorge foi dando uma voltinha, e quando ele decidiu que estava cansado e vou voltar, o que aconteceu com o Jorge? Já vi uma ideia de como voltar. Não sabe o nome do bairro, não sabe o endereço da casa, o número da casa, e mesmo se ele soubesse, ele não conseguiria falar para alguém. E agora, o desespero. Sabe quando você está tranquilo, mas de repente você percebe que está perdido? O coração acelera e você fica desesperado. Pô, Jorge. Ele não sabia mais o que fazer. Ele começou a pedir informação a quem conseguia ajudar o Jorge, mesmo querendo. Resumindo, e ele foi cada vez mais para longe. Ele conseguiu um homem que deixou ele ali na sua casa até achar resposta por 3 dias. Mas não dava mais para sustentar o Jorge ali. O Jorge falou também: não quero mais essa bicicleta. A bicicleta é o valor dos 3 dias que eu fiquei aqui. E o Jorge teve que sair lá. Minha tia desesperada na Bahia, a família sofrendo demais. Imagina uma mãe dormindo sem saber onde está o seu filho, em São Paulo. A mãe não está dormindo há meses. Mas um dia o Jorge estava lá na rodoviária de Tietê. E ele viu uma luz, amém? Amém. Era um conterrâneo. Vocês conhecem essa palavra, né, José? Conterrâneo lá do Valentim da Bahia. E quando ele viu, apareceu aquele homem, ele falou: minha salvação, amém? Amém. E ele foi correndo. Ele estava tão feio, mas tão feio que ele estava mais magro que eu. Um cabelo enorme. E ele agarrou aquele homem com tanta força. E aquele homem ficou assustado: me deixa, me deixa. E ele tentando falar quem ele era, mas como que vai entender? Mas ele falou também: não vou te deixar até você entender que eu sou. Até aquele rapaz cair a ficha, ele falou: entendi, você é o Jorge lá da Bahia. Você está perdido. Ele falou: não vou te deixar até te entregar para a família. Olha a alegria do Jorge. E agora ele liga lá para a Bahia, para a mãe dele, para alguém atender o orelhão, para chamar alguém a 1 quilômetro da casa dele, para avisar para a família que achou o Jorge, para, se ele tivesse algum telefonema de alguém de São Paulo, para conseguir entrar em contato. E a minha tia ficou feliz. Ele pega o orelhão, compra um cartão, um crédito ali, e liga para o filho aqui de São Paulo. E eles marcam o encontro e Jorge é devolvido para a família. Amém? Amém. Querida, essa história, ela lembra o grupo de pessoas em 2026, espiritualmente, que não conhece Jesus, a luz do mundo. Mas quando ela acha a luz, Jesus Cristo, ela abraça com tanta força e fala: eu não vou te deixar até você me dar a salvação. Amém? Amém. Esse é um grupo que vocês vão encontrar
entrar em 2026. Amém? Amém. E é um grupo que Deus precisa muito da sua ajuda para ser luz na vida dessas pessoas, tá? Então eu já entro aqui com o convite, né, Celso? Para trabalhar com esse grupo de pessoas no próximo ano. Pessoas que não conhecem ainda a salvação e a alegria em Jesus. Mas Jesus deixa claro na parábola. Ele vai vender tudo que tem, ele vai encontrar um campo. Aí ele percebeu que naquele campo tem um tesouro. E aí ele vai vender tudo que ele tem, vai vender até a sogra dele para comprar aquele campo. E quando ele comprar o campo, ele fala, agora eu estou tranquilo, porque nesse campo tem o quê? Um tesouro. Então essas pessoas, elas vão conhecer o Evangelho chamado Jesus. E elas vão agarrar com todas as forças e vão abandonar tudo que tem. E vai falar, Jesus é o meu único tesouro. Amém? Amém. Amém. E Deus precisa de você como instrumento, tá bom? O outro grupo de pessoas chama Ícaro. Vocês conhecem o Ícaro, né? Ícaro era jovem dessa igreja. O Ícaro, ele começou a trabalhar, veio da Bahia, começou a trabalhar e ele comprou uma coisa muito importante. A coisa mais valiosa que ele tinha, assim, de bens, ele comprou uma motinha velha. E aí ele começou a ir para todos os lugares com essa motinha. E ele começou a sentir um ar de liberdade com a motinha. E hoje, né, Cláudio, você não precisa mais perguntar aos taxistas onde é as ruas, né? Antes, a melhor coisa era perguntar ao taxista que abria um livro desse tamanho e te mostrava para você onde era cada endereço. Hoje você liga o GPS e vai embora. O Ícaro descobriu isso e agora ele começou a usar o GPS, amém? Muito bem. O Ícaro ia para cima e para baixo com a sua motinha e ele tinha algo muito importante, que era o quê? O GPS. Como estamos falando de coisas espirituais, Ícaro tinha o GPS. Diferente do primeiro grupo, o Ícaro tinha o GPS. Só que ele ficou tão à vontade, tão apaixonado com a sua motinha, achando que ele era o cara, e ele passou a não mais se alimentar do quê? Do GPS. Começou a ir para alguns lugares sem o quê? Sem o GPS. E um dia ele precisava visitar alguém, meio que aí no interior. Sabe o que aconteceu, Fábio? Ele não se atentou ao GPS. Ele não entendeu que o GPS não estava ali disponível somente. Você tem que se alimentar dele. Sabe o que o Ícaro fez? Ele não carregou o celular. O celular ficou com pouca bateria. E ele, confiante que ele tinha o tempo todo o quê? O GPS. Qual foi o problema do Ícaro? O celular começou a descarregar. E agora? Quando ele procurou o GPS, cadê o GPS? Onde ele estava? Naquela estrada longa que você, poxa, errei a entrada e agora o retorno. Que retorno? Depois de 10 mil quilômetros você vai achar um retorno. É ruim. E ele se perdeu e foi indo a tão longe que quando ele se deparou, Adriana, o combustível da moto já estava na reserva. E agora? Pedir informação para quê? Na estrada. E ele sentiu uma sensação legal, Fábio, quando ele chegou em um lugar. Sabe onde ele chegou? Chegou aqui em cima do Rodomel. E ele conseguiu avistar o Álamos e avistar a sua casa aqui atrás da igreja. E ele falou, cheguei em casa. Amém? Agora, como descer do Rodomel com a sua moto? Não tem acesso de moto do Rodomel para essa avenida. Então aquela sensação gostosa de que eu cheguei em casa, logo passou, e foi a maior preocupação, Celso. Eu cheguei perto de casa, posso até avistar, mas eu estou completamente perdido. Então o que ele fez? Teve que montar na motinha de novo, porque ele não quis abandonar a motinha e vir para casa sem ela. Muitas pessoas chegam até perto daquele grande dia, vai avistar Jesus Cristo voltar, mas vai estar como Fábio? Completamente perdido no GPS, onde? Nas mãos. Querido Ícaro não quis abandonar a motinha, o que ele fez? Montou na motinha e foi tentar achar a resposta. E ele
saiu doido com a moto sem gasolina, sem GPS, estão completamente perdidos. Querido, no ano 2026, haverá pessoas com GPS na mão, cada vez mais se aproximando daquele grande dia da volta de Jesus, Cláudio, mas se encontrará totalmente o quê? Perdido. Diferente daquele grupo que não tinha Jesus, mas quando encontrou, abraçou com todas as forças, e que não tinha Jesus. Mas de repente o quê? Não se relacionava mais, não dava importância para a leitura do GPS, e o Ícaro fez o quê? Perdeu as orientações de Deus. E se encontrou totalmente perdido com Jesus Cristo do seu lado. Queridos, esse é o segundo grupo. Adriana, esses dois grupos, acho que a gente falou o ano inteiro aqui, né? Então a gente não vai focar muito bem. Mas, pela graça de Deus, existe um terceiro grupo, Beth. Amém? Qual é o terceiro grupo, Eduardo? Representado por um homem chamado Jó, Celso. Conta aí, Eduardo, a história de Jó. Um homem íntegro e reto que temia a Deus e desviava do mal. Amém? Esse é o terceiro grupo. E você vai encontrar esse povo em 2026. Amém? Amém. Homens íntegros e reto que temem a Deus e desviam do mal, Celso. Vai ter esse grupo de pessoas em 2026. Amém? Amém. Nós iremos nos deparar em 2026 com coisas que temos controle. Amém? Amém. Mas amém também, queremos deparar com coisas que não temos o quê? Controle. E Jó, diante da situação da sua vida, ele estava muito bem. Quem era Jó? É o homem mais rico do quê? Do Oriente. Ele era muito rico. Ele estava muito bem de vida. Ele estava tão bem se relacionando com Deus que ele fazia sacrifício, Celso, pensando assim: vai que meu filho pecou. Não é assim: meu filho pegou uma menina ali, engravidou e vai ter que ser afastado da igreja e tudo mais. Não, Jó falava assim: vai que eles pecaram. Agora já estava bem mais avançado. E Jó fazia um sacrifício de arrependimento e perdão. Aí começou, Adriana, as coisas que Jó não tinha o quê? Controle. Veio um vento forte. O que o vento forte fez? O vento forte derrubou uma casa de festa onde estavam todos os filhos de Jó ao mesmo tempo. E todos os filhos de Jó morreram ao mesmo tempo. Jó tinha controle disso? Mas aconteceu. Você não vai ter controle 100% de 2026. Haverá ventos que vai derrubar casas. Alguém aqui perdeu alguém esse ano? Alguém aqui poderá perder alguém ano que vem? Precisamos ser sinceros. São coisas que nós não controlamos e que vai acontecer. E isso mexe com a nossa alegria e a nossa felicidade. Mexe ou não mexe? Mexe com tudo. Ah, mas eu estou buscando ser feliz em 2026. Vou buscar ser feliz em 2026. Tentei ser feliz em 2027. Vou tentar ser feliz em 2026. Mas haverá coisas que você não vai controlar. E uma das coisas que mexe com a nossa estrutura é a perda de alguém. E agora Jó perde tudo que ele tinha. Perde a empresa. Vem uma praga, mata todos os gados. Vem outra, mata todos os bois. Mata também ali as ovelhas, os camelos. E agora Jó não tem mais nada. Jó não tinha dinheiro no banco. Qual era o dinheiro de Jó? Era os bens, era as ovelhas, era o patrimônio dele. Cadê aquela casa grande que ele tinha? Perdeu a casa e a casa matou todos os seus filhos. Tudo ao mesmo tempo. Antes de uma pessoa começar a falar uma notícia, já vinha outro cansado correndo dizendo o quê? Jó. Aí Jó, já sei, foi o que dessa vez? Jó começou a perder tudo. Por último, ainda veio uma enfermidade em Jó, da ponta dos pés até onde? Até o alto da cabeça. E Jó não conseguia controlar a coceira. E ele pegava um caco de telha e agora ele começava a coçar, porque a unha já não era mais suficiente. Só que aquilo dali não estava resolvendo, então ele pegava cinza do fogo, da fogueira, jogava em cima para tentar aliviar.
E quando seus amigos encontram Jó, como está Jó? Cheio de cinza na fogueira, sentado no chão. Jó pôde controlar isso, irmãos? Não pôde controlar. Você tem que entender que em 2026 haverá coisas que você não pode o quê? Controlar. Mas havia uma coisa que Jó podia controlar. O que Jó podia controlar? Como ele ia lidar diante das coisas, Cláudio, que ele não pode controlar. Amém? Amém. E a Bíblia diz, Jó era íntegro e reto, temia a Deus, desviava do quê? Do mal. Do mal. E Jó falou, uma coisa eu posso controlar nessa situação. Que coisa, irmão Marcos? Minha posição diante de tanto sofrimento. Isso eu posso controlar. E o que ele decidiu fazer? Eu decidi que a partir de hoje eu vou continuar sendo íntegro e reto, temente a Deus e desviado do mal. Amém? Amém. Isso eu posso controlar, minhas ações e as minhas atitudes. Querido, eu guardo alguns elogios. Todo mundo recebeu elogio aqui no sábado passado, não foi? Dona Dirana está chorando até agora, Cláudio, pelo seu elogio, tá? Ela falou que se não tivesse dado panetone, ela estaria feliz também. Todo mundo recebeu o elogio sábado passado, na brincadeira do amigo secreto aqui. Eu guardo alguns. Um pai de família chegou para mim e falou assim, Eduardo, meu sonho é que quando meu filho crescer, ele seja igual a você. Eu acho. Outro me mandou um áudio dizendo assim, e nem era meu aniversário. Eduardo, você é um africano, você é um educador de criança, de jovens e de adultos. Você é uma inspiração para todos. Amém? Não sei se é verdade, mas eu guardei como verdade. Essa semana eu fui fazer uma entrega de moto ali, a mulher falou, você vai trabalhar o dia inteiro? Eu falei, acho que sim. Ela falou, então você vai me ajudar muito, porque você é um ótimo motorista. E eu acreditei, e você é verdade. E eu guardo alguns elogios. Mas eu fiquei pensando, dia 5 de dezembro, eu fiz aniversário agora. Se você não me deu os parabéns, você deve perguntar. Porque normalmente é quando as pessoas me dão os parabéns, falam como você é especial no seu aniversário. E eu fiquei prestando atenção, se Deus descesse do céu, vamos pensar assim em sonhos, e fosse me dar os parabéns, Fábio, o que ele falaria, Beth? Que você tenha muitos anos de vida, lógico que Deus deseja isso para mim. Eu seja muito feliz também, mas eu acho que Deus não diria uma coisa, aquela última frase que todo mundo escreve, seja sempre essa pessoa. Essa pessoa, Eduardo, se for em 2026, eu acho que Deus não queria ser sempre essa pessoa. Eu acho que em 2026 talvez você não participou do grupo de Jó, não quero nem falar dos outros dois, né? Talvez você não participou do grupo do íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do quê? Eu fui conversar com minha patroa agora, no final do ano, na despedida. Ela puxou tanto minha orelha que a gente nem entrou naquele clima de dar os Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Era outro clima já. Ela falou, nossa, se você não mudar seu comportamento, a empresa vai fechar. Porque eu vou ser a maior influência aqui dentro. E se você quer continuar com a gente, e a empresa aberta, você precisa ser outra pessoa na vida. E eu pensei, se ela pensou isso, que Deus está pensando. Por que, Eduardo, você está falando isso? Porque eu guardo alguns elogios, mas o verdadeiro elogio deveria vir de quem? Daquele que enxerga o coração, a mente e todas as coisas. E por que, Eduardo, você está falando isso? Porque na história de Jó é Deus dizendo assim, esse cara é íntegro, reto, temente a mim e ele desvia do mal, amém? É a visão de Deus de um ser humano, amém? Não é mais o seu colega, seu esposo, alguém no seu trabalho fala, cara, você é uma pessoa maravilhosa, eu me inspiro em você, não é mais isso não. Agora é Deus olhando para o ser humano e fala, cara, tu é o cara. Íntegro, reto, temente a mim, desvia do mal. Você realmente joga o cara. E eu falei assim, eu guardo alguns elogios, mas agora eu quero é de Deus os elogios. Amém? Amém. E de fato Deus quer que eu participe desse grupo no próximo ano. E a história de Jó nos mostra que é uma coisa que eu posso controlar.
Mesmo diante do que, Fábio? De qualquer sofrimento que possa vir no ano que vem. Minhas decisões diante do sofrimento podem me colocar no íntegro e reto, temente a Deus. Amém? Amém. E em todos os caminhos desvia do mal. Querido, e esse inimigo chamado sofrimento, ele vai permanecer ainda no ano que vem. Infelizmente. Nós precisamos saber lidar com eles. Para lidar com eles, o livro de Jó nos ajuda com algumas coisas. Primeiro, a irmã Zélia. Não é porque alguém está sofrendo que Deus está punindo ela. O livro de Jó ensina que Deus não estava punindo Jó, mas o sofrimento veio. Significa o que, irmão Marcos? Que alguns sofrimentos que temos em nossa vida não é Deus punindo ninguém. Então pare, igreja do Álamos, achar de que alguém está sofrendo é porque Deus está pesando a mão. Nem sempre. O livro de Jó ensina isso. E eu aprendo o que com isso, Eduardo? Eu aprendo a segunda lição. Qual, Celso? Quando, Celso, você gosta de visitar alguém que tem muita habilidade, não julgue quem está sofrendo, de maneira alguma. Porque aquele sofrimento pode ser obra de Deus e não do que ele fez. Já que nem todo sofrimento é punição de Deus, quando você vai visitar alguém, então fique na tua. Ó, irmã, você fez isso, você fez aquilo, talvez seja isso. Não é. E o livro de Jó ensina a terceira lição. Deus usa o sofrimento como instrumento. Amém? Amém. Então nem sempre ele pune. Você não deve julgar, porque Deus usa o sofrimento como instrumento. E a primeira lição que nós aprendemos, Cláudio, em Deus usar o sofrimento como instrumento. Sabe qual é? O Deus que nós servimos, Adriana, é aquele que controla o sofrimento. A ponto, Fábio, dele se tornar nas minhas mãos um instrumento para a minha honra e glória. Amém? Amém. Esse é o Deus que você serve e vai continuar servindo no ano de 2026. Aquele que controla todo o sofrimento. Amém. E usa ao seu favor quando ele quer. Amém? Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a esperança que você deve entrar em 2026. Queridos, Deus usa o sofrimento na história de Jó para colocar o nome dele no mais alto monte, no coração de todo o universo. Quem estava na reunião celestial? Um representante de todos os mundos, tinha um representante na reunião. Satanás foi ousado dizendo: eu represento o quê? A terra. Por que ele disse que representa a terra? Porque quando Deus criou o ser humano, Deus deu a administração da terra, dos peixes, dos animais, da natureza, todo ao ser humano. Mas quando o ser humano peca e passa a não ser mais eterno, ele passa a administração do mundo para o inimigo. E aí vem o sofrimento. Satanás ele vai como representante da terra. E Deus mostra para todo mundo na reunião, através do sofrimento, que o seu nome deve ser exaltado e glorificado. Amém? Amém. Mas Deus usa também o sofrimento como instrumento de uma maneira bem legal, e eu queria que você aprendesse isso. Adriana, Jó tinha um relacionamento legal com Deus? Jó tinha um relacionamento bacana com Deus? Um relacionamento que eu e você quer ter com Deus no ano que vem? Jó tinha? Mas depois que Jó passa por esse sofrimento, o relacionamento dele com Deus fica como? Mais intenso. Quando você pensava que o relacionamento de Jó não podia melhorar, sabe o que Jó fala no final da história? Jó diz assim: Senhor, eu conheci o Senhor apenas, mas agora eu conheço pessoalmente. Agora eu já consigo ver. É possível, através do sofrimento, a sua intimidade com Deus melhorar? Sim. A história de Jó diz sim. Deus usou como instrumento para que aquele relacionamento de amizade com Jó fosse ainda mais intenso. Amém? Amém. E esse é o Deus que nós servimos. Queridos,
sabendo que eu posso sofrer, e parte do sofrimento eu não controlo. Você precisa ter a esperança de que Deus está no controle, amém? Amém. Muito bem. Agora eu preciso também deixar claro que algum sofrimento nós controlamos. E nós chamamos isso de consequência. Quando eu tomo decisões erradas, quando eu fujo das orientações do GPS, vamos no caminho errado e quero que eu seja feliz. Mas aí vai vir o quê? O sofrimento está te esperando logo na curva, porque você não seguiu as orientações do GPS. Aí você diz, Deus tem um propósito, calma aí. Aí já é uma consequência daquilo que você poderia controlar. Então precisamos ter cuidado, porque algumas decisões que podemos controlar podem trazer sofrimento. Então precisamos estar sempre em oração nas decisões. Mas diante do sofrimento, nós devemos permanecer como Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do quê? Do mal. Queridos, agora entramos em um campo que você precisa entender mais do que o que você entendeu até agora. A vida, irmãos, ela é um paradoxo. O que significa, Eduardo? A vida muitas vezes ela não... A Adriana vai saber explicar melhor. Mas a vida, querido, você vai encontrar resposta para algumas coisas que você não vai encontrar. E quanto mais você encontra a resposta, você está mais perdido ainda sem saber a resposta. Eu saía da cidade do Paraty e viajava 24 quilômetros de ônibus, estrada de chão, com mais uns 40 alunos, eram 2 ônibus. E depois de 1 hora de viagem, na poeira, chegávamos lá na escola. Agora vamos estudar. E lá eu encontrei diversas pessoas de diversas cidades. E um grupo que eu não me esqueço é os roqueiros, que era da cidade local. Eram os caras, os únicos que usavam All-Star. Camiseta preta, com imagens assim de caveira, correntes e tudo mais. Eles deixavam o cabelo meio louco, eles falavam diferente. Esses caras eram loucos. Aí vinha pessoas da cidade, pessoas da roça, de todo lugar, se encontravam no mesmo lugar e ali tinha os coqueiros. E ali no corredor da escola, eu pegava eles cantando uma música, sempre era a mesma música. E a música era: o mundo é uma bola quadrada que gira parada de 3 pontas. Para pra pensar nessa frase. O mundo é uma bola, até aí dá para relevar. Só que é uma bola quadrada, é do que? Uma bola quadrada, um quadrado ele tem 4 lados, mas se é uma bola quadrada, tem 8 lados. Ele tem uma bola quadrada, ela gira, mas gira parada de 3 pontas. Então, quanto mais resposta nós temos da frase, mais não temos resposta nenhuma. Eu queria te dizer que a vida em 2026 vai continuar sendo isso. Procuramos resposta para algumas coisas e você não vai encontrar. E a história de Jó mostra que ele sofreu, e Deus não explicou para ele que tudo aquilo era porque teve uma reunião no céu, Satanás colocou o nome de Deus em observação e Deus precisava da atitude de Jó para limpar o nome de Deus na mente de todo o universo. Olha que coisa linda, mas Deus não explicou isso para Jó. Jó ainda continuou: Senhor, eu vou permanecer íntegro e reto, mas eu só queria saber por quê de tanto sofrimento. E Deus disse assim: não terá essa resposta. Talvez isso doa mais do que a coceira, né? Senhor, eu estou aqui no meio da fogueira. Eu queria saber por que de tudo isso. Eu perdi meus filhos, perdi tudo. Eu não sou mais nada, eu não sou ninguém. Eu só tenho a minha esposa. E a esposa, ao invés de apoiar, a esposa abraça ele e falou: querido, por que você não abandona Deus, amaldiçoa o nome dele e morre logo? É a única coisa que eu tenho, Deus, é essa mulher do meu lado. É lógico que ela estava sofrendo junto e não estava aguentando aquela situação. E se de alguma forma ele conseguisse dar um basta, como muitas pessoas estão fazendo hoje, as pessoas não se matam porque gostam, elas se matam porque ela quer dar um basta no sofrimento que ela não consegue controlar. E a mulher de Jó pensava assim: querido, e Jó falou: Senhor, por quê? Por quê? E a resposta de Deus foi o quê, Jó?
você não terá o quê? Resposta. Querido, nós vamos entrar em 2026 e aí vai vir sofrimento que a gente não controla. E a gente fala o quê? É quem? É Deus. Amém? Que você pense assim? Amém. Continue pensando. E aí vai vir mais sofrimento. Você pensa assim: Deus, Beth, tem um propósito. Eu sei que tem. Amém? Que você pense assim? Amém. E quando vem um sofrimento que você podia controlar, aí você fala: é consequência, né, Fábio? Foi erro meu e eu estou sofrendo as consequências do que colhi, eu plantei. Bacana você pensar assim também. Mas haverá um momento que você vai ficar sem resposta. Porque literalmente não tem. E o livro de Jó mostra que Deus não deu explicação nenhuma para Jó. Sabe qual foi a explicação que Deus deu a Jó, Beth, no sofrimento? Deus diz assim: Jó, onde estava você quando eu criei o mundo? Olha as palavras de Deus. Vamos tentar achar a resposta. Onde estava você quando eu coloquei o mundo parado e agora ele não sai do lugar? Onde estava você quando eu bati o dedo e agora ele começou a girar parado? Mas em uma velocidade onde tudo vai conseguir sobreviver, amém? Onde estava você quando eu criei cada estrela? Onde estava você quando eu criei o sol para iluminar a terra? E as plantas começarem a nascer, passar pelo processo de fotossíntese, ficar verdinha. Jó, onde estava você quando eu coloquei a lua para brilhar à noite? Jó, onde estava você quando eu criei todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias? Onde estava você? E Deus é irônico dizendo assim: ah, já sei, você nem tinha nascido. Onde estava você quando eu criei você ali, ó, no ventre da sua mãe? Você sabe explicar, Jó, como uma criança nasce na barriga e ela consegue desenvolver, crescer, criar ali todos os órgãos, respirar e de repente ela nasce e é uma coisa mais linda do universo? Onde estava você? Você sabe explicar essas coisas, Jó? Pois eu sei, foi eu que criei todas elas. E eu queria te dizer, Jó, que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que controla a tua vida, amém? Amém. Querido, Deus quer nos mostrar que em 2026 é o Deus que criou todas as coisas, Celso. É quem está controlando a minha vida. Se nós colocarmos Deus em nossa vida diante do sofrimento, vou permanecer íntegro e reto de mente a Deus, vou me desviar do mal. Deus está dizendo, é esse Deus que cuida de todas as coisas, que vai cuidar da sua vida intimamente. É esse Deus que quer se relacionar com você, Jó. Você só precisa saber disso. Querido, se Deus falasse para Jó, Jó, está tendo uma reunião no céu e eu preciso usar você como um exemplo de que nem tudo nessa terra é entregue a Satanás, a tua vida pertence a mim. Eu precisava mostrar isso diante do universo. Se Deus explicasse para Jó isso, quando Jó sofresse em 2026, Jó ia a Deus buscar o quê? Resposta de novo, por que dessa vez? Então sabe o que Deus fez, Fábio? Ao invés de responder a Jó o que ele queria ouvir, Deus deu uma resposta que eu chamo de universal. O que significa, Eduardo? Uma resposta que vai usar em todos os momentos de sofrimento. Deus não deixou Jó sem resposta, como Marcos. Ele deu uma que ele vai usar em todos os anos, 2026, 2027 e enquanto ele vive. Qual é a resposta, Eduardo? A resposta é, Jó, você tinha quantos gados? Ah, eu tinha 500. Então, ó, 1000 gados. Tinha quantas ovelhas, Jó? Ah, eu tinha 400 ovelhas. E ó, 800 ovelhas para você. O que é que Deus estava fazendo, irmãos? Dando uma resposta para Jó, universal, que ele usaria em todos os momentos de sofrimento na sua vida. E qual é a resposta? A resposta é, Jó, eu não vou te dar explicação. Mas saiba de uma coisa, em todo momento de sofrimento, eu vou me responsabilizar por ele. E Satanás, o nosso inimigo, ele não fará coisa alguma se eu não permitir.
Satanás tirou suas ovelhas porque eu disse, tira. Satanás tirou sua saúde porque eu disse, tira. Quando a sua vida, irmãos, está na mão de Deus, Satanás não pode nada. Se Deus não falar, faça. E se eu falei, faça, talvez seja a parte que mais doa em você, Beth. É quando você diz, Senhor, por favor, me salva. E Deus diz assim, vai lá, Satanás, faça. Tira dela a pessoa que ela mais ama. E nós precisamos permanecer íntegro e reto diante da vontade de Deus. Mas Deus diz a Jó, eu me responsabilizo. E Deus devolve todos os filhos de Jó, mas não devolve filhos velhos. Ele dá o privilégio de Jó agora criar bebezinho de novo e passar por todas as fases que eu estou passando agora com a Lisa. E cada mês a gente dá graças a Deus, mas também sente saudade, porque a fase vai passando e não tem mais volta. Porque a criança vai crescendo. Deus disse, Jó, a resposta que eu te dou é, eu me responsabilizo por tudo que acontece na tua vida, se você permanecer íntegro e reto e temente a mim. Qualquer sofrimento, Beth, eu me responsabilizo, você só precisa saber disso. Então em 2026, Jó sofreu de novo? Mesmo com um gado em dobro, sofreu, mas ele não buscou mais resposta. Por quê? Porque ele já tinha. Deus se responsabiliza com tudo que acontece comigo, porque a minha vida pertence a Ele. Amém. Amém? E aí Jó agora abre a boca, porque ele enxerga o futuro muito mais além do que hoje. Isso é de se arrepiar. Adriana, ele olha para o futuro e Jó diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. A resposta de Deus a Jó, eu me responsabilizo pelo que acontece na tua vida, se eu for o líder, se você me colocar como aquele que dirige a tua vida em 2026, eu me responsabilizo. E aí Jó começa a enxergar o futuro e diz assim, ó, eu estou vendo Jesus, não morto na cruz, eu já estou vendo ele ressuscitado, eu já estou vendo ele lá no céu, eu já estou vendo Jesus voltar, e eu sei que ele vive, e ele se levantará sobre a terra. Amém. Amém? Jó teve a visão da volta de Jesus, e ele falou, a partir de agora, em 2026, eu não quero mais saber do meu sofrimento, não quero mais resposta, porque a resposta eu tenho, Fábio. A resposta é Deus se responsabiliza na pessoa de Jesus, que um dia voltará, Cláudio, e vai me devolver todas as pessoas que eu perdi, e vai me recompensar com tudo o que eu perdi. Amém. Querido, Deus ter recompensado Jó em dobro é apenas para que a mente de Jó viajasse no futuro, para aquele grande dia em que receberemos o quê? A nossa recompensa em dobro. Qual é a recompensa dele? Um lugar, como Ellen White diz, um lugar que você vai chegar e vai falar assim, cara, o que eu fiz para estar aqui? De tão lindo e maravilhoso. Um céu onde ninguém irá mais chorar, onde ninguém mais vai sentir dor, onde ninguém mais vai envelhecer, nem pintar cabelo branco. O paraíso. Neste lugar o irmão Marcos vai chegar assim, o que está acontecendo? Meu Deus, calma, está nascendo cabelo. Um lugar de muita paz e alegria, e você vai se perguntar, o que eu fiz para estar aqui? E Jó visualizou tudo isso, e falou, todos os anos que eu sofri agora, a resposta é a mesma, Jesus Cristo vai voltar, vai acabar com o sofrimento, e é nele que eu confio todos os meus anos. Amém? Em 2026, você precisa entender que muito sofrimento é consequência, mas muito sofrimento, Deus pode estar trabalhando com intimidade na tua vida. Mas nunca perca a esperança de que o nosso Redentor ele vive, né, irmão Marcos? Amém. E que um dia, querendo ou não, ele vai se levantar sobre a terra, amém? Amém. E quando Jesus voltar, todos nós estaremos eternamente sem dor, sem sofrimento e sem lágrimas, amém? Amém. Vivendo ao lado daquele que nós amamos, pisando em ruas de ouro, amém? Amém. E lá nós iremos brincar com os animais, com os leões, vai ser a coisa mais fantástica do mundo. Ah, Eduardo, mas que coisa maravilhosa! Mas nós também iremos viajar para conhecer outros mundos e nós iremos ter todo o universo nas nossas mãos. E tudo isso porque permitimos diante do sofrimento que Deus dirige ainda a minha vida, mesmo sem entender o porquê. Amém. Querido, que a resposta em 2026 e para todos os anos seja
Jesus Cristo vai voltar, amém? Amém. Ele vive, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele disse que vai voltar, irmão Mestre. E quando ele subiu ao céu, o anjo veio e falou assim, ele não disse que vai voltar? E o anjo repete, ele vai voltar, amém? E quando ele voltar, aí sim, teremos anos e anos de eternidade sem sofrimento, amém? Você precisa se apegar a isso. Que essa seja a única resposta para todas as suas perguntas em 2026. Amém. Jesus Cristo é a resposta. Eu já estou com saudade e eu já quero estar com Ele, amém? Amém. Já quero estar com os meus queridos. Naquele momento que Jesus voltar, é um momento que papai vai receber nas mãos o quê? Seu filho que morreu. É o momento que o seu filho vai poder abraçar sua mãe, que velha ali faleceu. É o momento que todo mundo irá receber tudo o que perdeu e até mesmo em dobro, né, Fábio? Amém. Amém? Então, a sua mente, diante do sofrimento, precisa estar voltada para esse único dia que Jesus Cristo vai voltar. Amém. E Deus vai se responsabilizar em 2026, em Jesus, por qualquer sofrimento em tua vida, por qualquer sofrimento. E quando Jesus voltar, você vai entender que Ele realmente se responsabilizou. Amém. Porque nossas vidas estão nas mãos dele e vamos desfrutar a partir de agora da eternidade. Amém? Amém. Queria convidar a Luciana para cantar. Eu peço você que medite na letra dessa música. Iremos enfrentar coisas boas, mas também iremos enfrentar desafios no ano que vem. Mas Jesus Cristo é o nosso Redentor, Ele vive. Amém. E sem dúvida, Ele se levantará sobre a terra. Amém. E morar em casa, maquetada de pé, Feliz sábado. Feliz sábado. Amém.